Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, gente, esse é um canal novo sobre livros. Eu já tenho um outro canal em que eu falo sobre livros, mas nesse eu vou começar a destinar exclusivamente às aulas, que são aulas mais técnicas, aulas que têm mais tempo, 20, 30, 40 minutos. Acho que essa aqui vai dar uns 20, perto disso. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal. Na aula de hoje nós falaremos do livro Hábitos Atômicos. Esse é um livro muito bom. Eu ouso dizer que é o melhor livro de hábito já escrito. No entanto, na aula de hoje nós não passaremos conteúdo sobre hábitos, porque além de falar de hábitos, esse livro fala sobre vários e vários outros assuntos satélites a hábitos que nós precisamos ter consciência para que a gente possa desenvolver bons hábitos. Então hoje nós falaremos sobre 3 conceitos que são os principais do primeiro capítulo, que é o conceito de agregação de ganhos marginais, platô de potencial latente e o conceito de meta versus sistemas. Para quem que serve essa aula, gente? Para todos aqueles que estão na iminência de desistir. Sabe aquela pessoa que já tentou 1, 2, 3, 4 vezes e ela olha para alguma coisa e fala: meu Deus, isso aqui não é para mim, ou meu Deus, eu estou cansado de tanto tentar e não ter resultado? Então, nessa aula a gente vai estudar através de alguns conceitos muito legais. Quanto tempo demora para um resultado acontecer? Qual é a nossa atitude mental, a atitude mental que a gente deve adquirir frente a essa coisa do puta, tentei, mas não estou conseguindo, tentei e não veio aquilo que eu queria, beleza? Então, para a gente começar, gente, vamos falar do conceito de agregação de ganhos marginais. No primeiro capítulo, o autor James Clear traz a história da equipe britânica de ciclismo. Ele diz que a equipe britânica de ciclismo era completamente fracassada. Eles não tinham ganhado nenhuma medalha olímpica nos últimos 100 anos. Então, de 1908 até 2008 eles não tinham ganhado nenhuma medalha olímpica. E para resolver isso, em 2013 eles contrataram um novo treinador. E esse treinador, ele fez algumas mudanças que possibilitaram que a equipe britânica de ciclismo nas Olimpíadas de 2008, se não me engano é Pequim, nas Olimpíadas de Pequim, fosse a equipe mais vitoriosa daquela edição. E aí é muito interessante, a gente vai ler quais foram essas alterações e elas apontam para o conceito de agregação de ganhos marginais. Vamos lá. Brailsford, que era o nome do treinador, e sua equipe começaram fazendo pequenos ajustes esperados em uma equipe profissional de ciclismo. Eles redesenharam os selins das bicicletas, selins é o assento, tá, gente, da bicicleta, para torná-los mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar melhor aderência. Pediram aos ciclistas que usassem shorts aquecidos eletricamente sobre as bermudas de lycra para manter a temperatura muscular ideal e usaram sensores de biofeedback para monitorar como cada atleta respondia a determinado exercício. A equipe testou vários tecidos em um túnel de vento e fez que seus ciclistas ao ar livre passassem a usar roupas de corrida indoors, que se mostraram mais leves e aerodinâmicas. Mas não parou por aí. Brailsford e sua equipe continuaram a encontrar possíveis melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma recuperação muscular mais rápida. Contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos para reduzir as chances de pegar no resfriado. Determinaram um tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta. Até pintaram o interior do caminhão da equipe de branco, que ajudava a identificar pontos de poeira que normalmente passariam desapercebidos, mas poderiam prejudicar o desempenho das bicicletas precisamente ajustadas. Como essas e centenas de outras pequenas melhorias se acumularam, os resultados foram mais rápidos do que se poderia imaginar. Apenas 5 anos após Brailsford assumir a sua equipe britânica, a equipe britânica dominou os eventos de ciclismo da estrada e pista dos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, onde conquistou impressionantes 60% das medalhas de ouro. Então aqui, gente, o que esse cara fez? Ele fez várias mudanças que não por si só, não teriam o poder de levar uma equipe completamente fracassada para uma equipe vencedora de 60% das medalhas nos Jogos Olímpicos de 2008. No entanto, esse técnico ele tinha a filosofia de agregação de ganhos marginais. Essa filosofia ela diz que mais importante do que você ter uma grande virada de chave, um grande evento que vai culminar em um grande resultado,
Mais importante que isso é você entender quais são as pequenas atividades que levam a isso e que podem, dia após dia, ser melhorada. Vou dar um exemplo. Muita gente quer alavancar a vida financeira e, como a gente bem sabe, a não ser que você seja um golpista, um ladrão, se alavanca a vida financeira através do trabalho que se presta. E para trabalhar melhor, para trabalhar de forma mais efetiva, você precisa ser mais produtivo. E para ser mais produtivo, você precisa dormir melhor. Então, se o Braceford fosse implementar uma técnica para alavancar a vida financeira, ele entenderia de que forma, dia após dia, você poderia, por exemplo, dormir melhor. É claro que esse é só um exemplo, isso não é dito no livro. Mas, basicamente, a técnica de agregação de ganhos marginais, ela vai dizer que nós, seres humanos, esperamos toda hora e condicionamos os nossos resultados a um grande evento. Quando eu me formar, eu agora terei a possibilidade de fazer tal coisa. Quando eu comprar uma câmera XYZ, aí sim que eu poderei gravar o conteúdo. A gente fica condicionando os nossos resultados e as nossas ações sempre a um evento grande e aí a gente se esquece de fazer o quê? De focar nas pequenas melhorias diárias que levam à ação. Toda vez que a gente condiciona, a gente faz o quê? A gente adia essas pequenas melhorias. Por que eu vou fazer tal coisa agora? Por que eu vou acordar cedo agora se eu não tenho pelo que lutar, ou se eu não tenho o que fazer? E assim as coisas vão se adiando. Então, o primeiro conceito do livro é exatamente esse. Mais importante do que condicionar o resultado a um grande evento é você entender que esse resultado ele advém da sua consistência na execução e do aprimoramento dos pequenos eventos. Seja o de acordar no horário que tem que acordar, seja o de dormir no horário que tem que dormir, seja o de fazer qualquer coisa que esteja debaixo do guarda-chuva daquele resultado que você espera. Beleza? Só que existe um ponto nisso. Para a pessoa conseguir ser constante na execução e no aprimoramento das atividades, entendendo que é isso que a leva ao resultado, ela precisa ter e desenvolver o quê? Visão de longo prazo, senão a pessoa não aguenta. Ela não se torna resiliente para passar por esse processo. E ela vai ficar a vida toda dela condicionando. Vocês já perceberam que tem gente que parece que as coisas na vida dela estão sempre para acontecer? Ela sempre arranjou um negócio, vai sempre acontecer um projeto, e aí sim que as coisas vão se desenrolar, e ano após ano, as circunstâncias na vida dessa pessoa continuam as mesmas. Ela parece que quer hackear as coisas dos sistemas ao invés de fazer o que precisa ser feito. Então, o contrário disso é a pessoa que desenvolve visão de longo prazo, sendo constante na execução e aprimoramento. Só que para desenvolver, a importância de desenvolver a visão de longo prazo está no segundo conceito, e agora já entrando no segundo conceito, que é o conceito mais interessante, não só desse capítulo, mas um dos conceitos mais interessantes de todo o livro, que é o conceito de platô de potencial latente. Vamos ler na página 20 o que esse conceito fala. Momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores que criam potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Entendem o que está sendo dito aqui? Os pequenos eventos, eles criam o potencial necessário para que você vire potência. Esse padrão aparece em todos os lugares. O câncer passa 80% da sua vida indetectável, depois toma o corpo em meses. O bambu mal pode ser visto nos primeiros 5 anos, pois constrói sistemas radiculares extensos no subsolo antes de romper o solo e atingir 27 metros em 6 semanas. Então, o que está sendo dito aqui é que existe uma desproporção entre o esforço que a gente imputa em ser constante, diligente, e o tempo que o resultado retorna. O tempo que os frutos desse esforço começam a aparecer. Existe uma desproporção temporal e as pessoas, via de regra, acreditam que os processos na vida, eles são o quê? Lineares. E aí que a pessoa se ferra, porque ela não consegue ser constante. Talvez esteja ficando meio confuso, eu vou desenhar para ficar um pouco mais fácil. Deixa eu recarregar aqui para entrar nesse aplicativo de mind map também de desenhos. Vamos, internet. Ó, gente, esse é o desenho. Aqui eu vou colocar
a variável resultado e aqui eu vou colocar a variável tempo, beleza? Aqui vamos pôr cada barra dessa representa um ano, então aqui a gente tem eu estou desenhando no mouse, então, aliás, estou sem mouse, então perdoe o meu desenho. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 anos e aqui nós temos o resultado X. Aí você pode fazer o exercício de colocar para o que você acha que é um resultado. Então, se for um resultado financeiro, você pode colocar 10 mil, 50 mil e 100 mil, um exemplo. Mas é só para você ter, só para você entender o conceito. Resultado XY e o resultado Z. Aqui é o desenho de como as pessoas acham que as coisas acontecem. Ou seja, à medida em que o tempo passa e eu estou imputando esforços, proporcionalmente à medida em que eu terei resultados. Então perceba que aqui não há dobras. É um resultado exponencial e linear. Agora, o que o conceito de platô de potencial latente explica é que a curva do resultado, ela se parece mais com isso aqui, ó. Durante a maior parte dos primeiros anos, você vai fazer e vai sentir pouco ou nenhum resultado. Agora, quando você atinge o platô do potencial latente, as coisas fazem assim. Então, é como a inércia, é um princípio da física. Antes do carro sair da inércia, ele está aqui, ó. Agora, depois que ele sai e começa a pegar a velocidade, até uma hora que, nada mais para ele. O bambu, durante 5 anos, fica imperceptível, para depois, em 6 semanas, ele crescer 27 metros. Quem entender essa lógica, esse conceito de platô de potencial latente vai ficar simplesmente imparável, porque entendeu que o jogo é o jogo do longo prazo. Qual que é a questão, gente? E qual que é o principal problema? As pessoas, elas param antes de chegar nesse ponto, porque elas estão aqui, ó, fazendo durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela fala, meu Deus, nada tá me trazendo resultado. E ela faz o quê? Desiste. Só que ela desiste antes de chegar aqui. Por isso que se você tiver a oportunidade de conversar com milionários, com multimilionários, você vai notar um padrão dentre os conselhos que eles dão, que é o seguinte: nunca desista. Renove, aprimore, mude, mas nunca desista. Isso não significa que a gente vai precisar ficar no mesmo projeto para sempre. Mas o nunca desistir significa nunca colocar o nosso desejo, seja de prosperar, seja de ter uma família forte, seja de morar em outro país, por trás da cortina. Nunca colocar o nosso desejo em segundo plano, como quem diz, até queria aquilo, mas vou ficar com isso mesmo. Isso é nunca desistir. Porque às vezes está num projeto que não faz mais sentido, você precisa fazer recalcular a rota, então tá tudo certo, não significa que você desistiu, você só recalculou. Então não desistir não é ficar no mesmo projeto, no mesmo trabalho, na mesma empresa, no mesmo empreendimento para sempre. Não desistir significa encontrar novos meios, seja um novo empreendimento, seja uma nova empresa, para alcançar aquilo que se deseja, uma nova pessoa, um novo relacionamento, um novo ambiente e por aí vai. Então, é muito interessante esse conceito de platô de potencial latente, perceber como que as pessoas desistem logo antes ou um pouco antes de elas realmente começarem a ter resultado. Eu lembro que o primeiro canal no YouTube que eu fiz, isso tem mais ou menos uns 7 anos já, eu postei diligentemente durante 3 meses. E aí deu 3 meses, assim, os vídeos pegavam pouquíssima ou quase nenhuma visualização. Aí o que eu fiz? Eu parei. Adivinha o que aconteceu? No 4º mês, um dos vídeos pegou 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações. E aí eu fui lá, troquei todas as tags porque eu achei que eu ia melhorar, piorei, enfim, aprendi. Então, conceito de platô de potencial latente é esse. Aqui, linha dos resultados, aqui a linha do tempo. O que você acha que vai acontecer, que é a linearidade, o vale da desilusão, que é quando você vê que você está fazendo alguma coisa, o que você acha que vai acontecer não acontece, e aqui o que realmente vai acontecer. Então percebe que existe um atraso no resultado.
O rompimento do platô do potencial latente seria aqui, ó. É quando você sai dessa inércia, aqui assim, ó, quando você tá... Não é que você não cresce, mas você sente que você cresce pouco, você sente que ainda não deu a virada de chave. Então, o platô do potencial latente é quando essa curva começa a fazer assim, ó. É nesse ponto aqui, ó. Entenderam? Ele traz na página 21 um trecho também muito bacana que vale a pena ressaltar aqui, que ele diz o seguinte: essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. Aqui ele entra até um pouquinho no conteúdo de hábitos. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver um resultado tangível e decidem parar. Você pensa, estou correndo todos os dias há um mês, por que não consigo ver nenhuma mudança no corpo? Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que bons hábitos caiam no esquecimento. Mas para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper determinado patamar, que eu chamo de platô de potencial latente. Então, os hábitos nos trarão resultados se nós formos constantes e diligentes na execução e no aprimoramento deles, até que eles rompam o platô do potencial latente e agora se tornem potência. Potencial, platô do potencial latente, gente, primeiro, latente significa oculto, então o platô do potencial que está escondido. E potencial significa algo que tem grandes chances de ser, mas ainda não é. Então, quando você rompe com isso, você se efetiva. É como a árvore que frutificou, ela deu fruto, ela vingou. O que era potencial, potência em potencial, agora é só potência. Só que precisa ser diligente e constante ao longo do tempo, na execução e no aprimoramento, para que consiga romper com esse platô. E na página 23, para a gente complementar esses dois conceitos, ele traz o conceito de metas versus sistemas. O que ele diz? Ele fala que a gente fica gastando excessivamente energia com as metas que a gente quer ter, sendo que as metas elas são nada mais, nada menos do que o resultado. Então, um exemplo, você entra na academia, você está acima do peso, e aí a sua meta é emagrecer 10 quilos. Essa é a linha de chegada, só que entre o seu estado atual de impotência, sei lá quantos quilos você tem, mas imagino que se você queira perder 10 quilos, você tenha bastante. Entre o seu estado de impotência e o seu estado de potência, existe um processo. Quando você foca na meta, você está focando já no fim da curva. Então, o que ele vai dizer? Mais inteligente do que a gente focar na meta é a gente focar nos sistemas. O que são os sistemas? São os processos que levam às metas. Então, se a meta é de emagrecer 10 quilos, os sistemas seriam os processos de alimentação, os processos de treinamento, os processos de descanso, os processos de aprimoramento, os processos de conhecimento e aprendizado que precisam ser postos em prática para que se alcance o resultado. Então, eu quero que vocês imaginem assim. Uma pessoa entrou na academia e ela quer perder 10 quilos. Onde que entra essa frase aqui, que fala que as pessoas desistem antes de ver alguma mudança? Imagina que essa pessoa está treinando há 1, 2, 3 semanas e ela está indo direitinho, todo dia ela vai, ela sabe mais ou menos o que precisa fazer, ela está comendo bem, parou de ingerir altas quantidades de açúcar, começou a comprar o refrigerante zero, está fazendo aquilo que é o recomendável. E depois de 1, 2, 3 semanas ela se pesa e vê que simplesmente o peso dela não alterou. O peso dela continua o mesmo. E aí o que ela constata? Bom, essas ações que eu estou fazendo são ineficazes. Por quê? Eu executo e eu não vejo mudança. Mal sabe ela que o peso dela continua o mesmo porque ela talvez tenha perdido em gordura e tenha ganhado em musculatura. Então, na balança, não terá diferença. Mas o corpo dela já está respondendo em algum grau a aquelas ações. É a primeira coisa. E segunda coisa, e aqui que está o ponto-chave dessa aula, e aquilo que eu quero que vocês levem ao final dela. Essa pessoa ela só conseguirá romper o platô do potencial latente e ser constante na execução e no aprimoramento das ações se ela entender que o resultado, não é ela perder 10 quilos, porque isso só vai chegar daqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses. O resultado é ela conseguir a primeira semana na academia, conseguir ir a segunda, conseguir ir ao mercado e não comprar nenhuma besteira, conversar com o professor para ver de que forma ela pode aprimorar o exercício,
A pessoa que desenvolve a visão de longo prazo, ela entende que o resultado não está no final da linha, o resultado está em ela conseguir concluir com esses pequenos processos, semana após semana, dia após dia. E aí ela fica dopaminada, porque ela consegue mensurar o progresso. O problema da pessoa que foca na meta é que ela faz, ela malhou, pesou e o peso continua a mesma coisa, ela constata, bom, as minhas ações são ineficazes. O que ela faz? Ela desiste e volta para os mesmos hábitos e maus hábitos que antes ela se encontrava. Agora, o contrário disso é a pessoa mensurar esses resultados semanais e diários e entender que está existindo progresso. Bom, ela conseguiu ir uma semana antes, nem isso ela conseguiu se alimentar de forma adequada durante X tempo. Pô, ela não tinha conseguido isso fazia muito tempo. Eu vi até um vídeo do MC Livinho essa semana. Vou até mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. Olha que interessante esse vídeo dele. Gostaria de compartilhar com vocês essa gratificação que eu tive, de terminar de ler um livro. Consegui terminar de ler um livro. Quem me conhece, meu público aí, meus fãs, sabe que eu tenho TDAH com hiperatividade. Então é muito difícil. Nesse meu período de vida aí, todas as vezes eu comecei um livro e nunca terminei. E eu consegui terminar esse livro. E foram 300 páginas, né? Esses 2 meses atrás aí eu consegui terminar de ler esse livro. E o nome do livro eu não lembro mais. Não lembro nem o que falava o livro. O que eu quis mostrar até o final? Para vocês verem que ele falou, eu nem lembro o nome, eu não lembro nem do que falava. Quer dizer, ele não aprendeu catso nenhum com o livro, mas a questão é, isso não era o foco dele. Ele está se parabenizando pelo fato, pelo resultado de ter conseguido um livro. Pouco importa se ele absorveu, pouco importa se ele vai aplicar alguma coisa daquele conteúdo na vida dele. Isso importa, talvez no próximo livro, talvez no 5º livro. A primeira meta, o primeiro resultado é ele conseguir concluir a leitura. Assim, como se ele não tivesse concluído esse livro, talvez a meta seria ele conseguir ler 1 página num dia, 2 páginas no dia e por aí vai. Então, aquele que conseguir desenvolver visão de longo prazo, sendo constante na execução e no aprimoramento e conseguir metrificar o resultado não como aquela coisa gigantesca que é o final da linha de chegada, mas como a conclusão dos pequenos processos da primeira, da segunda, da terceira semana, essas são as pessoas que no fim das contas conseguem os resultados que querem. É um paradoxo. Quem foca no resultado, não consegue o resultado. Agora, quem foca nos processinhos... Quando eu falo processo, eu não estou dizendo aproveite a sua vida, não. Estou dizendo processo de forma técnica mesmo. Processo de alimentação, processo de aprimoramento, processo de treino e por aí vai. Entende? Gente, essa aula foi uma aula mais introdutória em relação a esses conceitos. Eles não se relacionam tanto com hábitos. Os próximos, eles vão se relacionar muito mais. Mas eu já queria o feedback de vocês em relação ao formato, se vocês gostam desse tipo de formato, se vocês aprenderam. Me deixa um comentário aqui embaixo para eu entender se valeu a pena e se você gostou, deixa o seu like. Lembrando que essas aulas, gente, são um patrocínio da plataforma BookPass, que é a Netflix de livros. Então, sabe essa aula que eu dei para vocês aqui? Vocês vão receber esse tipo de aula relacionado a temas como estabilidade emocional, autoconexão e espiritualidade, comunicação e relacionamentos, alta performance, dinheiro e negócios e por aí vai. Então, cada livro desse tem o seu conjunto de aulas que vai ensinar vocês os conceitos, as técnicas, os exemplos, as pesquisas dos principais livros. Agora, o intuito de tudo isso é te gerar insumos cognitivos para que você desenvolva comportamento, para que você execute. Então, você aprendeu algo aqui, é importante que você faça a reflexão de se perguntar, beleza, entendi, legal, uhul, o mar é bonitinho, mas de que forma eu implemento isso aqui na minha vida? Então, se antes você era uma pessoa que focava excessivamente em metas e aí se via ano após ano não chegando nem perto daquela meta que você tinha conquistado, agora teu pensamento deve ser, opa, calma lá, eu de fato tenho essa meta de ganhar X no fim desse ano, ou, aliás, no próximo ano, esse ano já está acabando, ou de emagrecer tantos quilos agora, quais são os processos? Pô, processo de alimentação, tá, eu não sei nada de alimentação, com quem que eu me aconselho? Pô, com um nutricionista, é o profissional disso, ou um médico, o que quer que seja.
que trabalhem nessa área. Então, você vai entender que o seu primeiro resultado é a conversa com o nutricionista. Depois, o seu segundo resultado talvez seja comprar esses alimentos que ele te passou no mercado, ou pelo menos ter consciência de que eles existem. Então, mensure os processos, entenda os resultados e seja constante na execução. Você não vai ver resultado no teu corpo agora. E se você olhar para o teu corpo para mensurar resultado, você vai desistir. Entendeu? Então, pega aquilo que eu te falei, entenda de que forma você pode aplicar. Fechou? Deixa o like que me ajuda demais, gente. E se puder compartilhar também. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!